Veja bem, o documental nada tem a ver com jornalístico. Muita gente confunde o processo de se filmar documentalmente com uma reportagem, no qual você simplesmente chega com a câmera e você liga ela e sai filmando qualquer coisa que tem ali. O documental ele tem roteiro e ele requer uma preparação tão grande, ou talvez até mais, do que uma produção ficcional. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente, eu sou Jorge Brivilati e eu quero falar hoje sobre o filme documental. É o tipo de filme que eu mais gosto, na verdade. Ao longo da minha carreira, fazendo publicidade, fazendo cinema, eu sempre me identifiquei muito com o real. O que eu quero dizer com real? Menos direção de arte, menos coisas prontas e mais observação da vida que já existe. Eu adoro esse tipo de filme e toda a minha carreira eu me baseei em uma palavra chamada wabi-sabi. Essa palavra é uma palavra japonesa, ela não tem uma tradução literal, ela é muito difícil de ser traduzida, como os próprios japoneses pregam, e ao mesmo tempo ela também não significa só isso que eu vou falar, mas parte do sentido dela é baseado na beleza do degradado, da beleza do feio, da beleza das coisas que já existem e mostram marcas do tempo. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você chega diante de uma casa bem velhinha e você olha aquele telhado e tá cheio de musgo e você fala, que lindo isso, isso é muito legal, bonito. Ou quando você vê uma foto de uma pessoa bem velha, cheia de rugas, e você fala, que lindo. Ou a caneca da sua avó, quando você vai na casa dela e ela tá toda cheia de ferrugens e você fala assim, que lindo. Por que é lindo? Por que a gente acha coisas antigas assim bonitas? Por que elas impactam? Porque tem história. Então, são marcas do tempo, são marcas da vida. E a partir do momento que a gente observa isso com mais detalhes, você consegue buscar sentidos como quem usou essa caneca? Quanto tempo essa casa existe? Qual a história dessa pessoa que tem essas rugas? Então, eu sou fascinado por mostrar a vida de um jeito bonito. Eu acredito muito que a direção de arte da vida, ela supera qualquer coisa. Vamos chamar assim, a gente pode sempre ter uma direção de arte maravilhosa, mas ela é sempre muito resumida e sempre a partir de uma observação de algo que a gente viu previamente em algum momento que a gente viajou, que a gente viu uma fotografia, então a gente está reproduzindo algo, mas nada tão potente quanto a direção de arte pronta da vida. E quando você treina o seu olhar para observar isso, você começa a perceber quão bonitas são as coisas, as composições que existem. E esse é o mais legal para mim de fazer filmes documentais. É poder transmitir essa beleza com o meu equipamento, moldando a luz para que as pessoas vejam da mesma forma que eu vi. Então, o documental ele tem esse poder muito grande. Eu gosto muito de falar e de pensar que meus filmes são sujos. Quando eu falo do filme sujo, eu me refiro a filmes que têm textura. Textura para mim significa vida. E essa textura é meu principal objetivo de trazer ela para dentro do filme é fazer com que você sinta que cada camada tem uma história, conta uma história. Desde uma cadeira que está arranhada, a mesa que está um pouquinho amassada, a parede que está um pouquinho suja, não está tão branco. Isso conta história, porque tem vida ali. Então, o filme documental, mesmo na publicidade, ele me ganha de um jeito, porque eu gosto de mostrar coisas verdadeiras, mas de um jeito bonito. Você, como fotógrafo, como diretor, já faz isso naturalmente, porque você tem um olho muito voltado para observar pequenas nuances que as pessoas normalmente não observam, como, por exemplo, o modo como que uma luz entra dentro de um quarto escuro, empoeirado e atravessa num facho de luz. Como é que aquele quarto bonito, empoeirado, escuro, ele se torna tão bonito? Por que ele mexe com a gente? Não sei, também não é o objetivo desse vídeo responder isso. Mas o objetivo é acordar você, te despertar para existe muita beleza ali fora. E o documental ele tem essa capacidade.
E é onde mais me pega esse tipo de história, de vivência. E para isso você precisa andar, você precisa viver, você precisa estar atento, ter o seu olho clínico procurando e manter a sua curiosidade o tempo todo, de achar elementos, achar composições, achar luz. E aí eu te trago algumas dicas de como você fazer o seu filme documental de um jeito mais aprimorado. Veja bem, o documental nada tem a ver com jornalístico. Muita gente confunde o processo de se filmar documentalmente com uma reportagem, no qual você simplesmente chega com a câmera e você liga ela e sai filmando qualquer coisa que tem ali. O documental ele tem roteiro e ele requer uma preparação tão grande, ou talvez até mais, do que uma produção ficcional. Por que eu digo isso? Porque te requer muito mais habilidade para extrair de algo que você não tem controle, você conseguir transmitir com o seu olhar e impactar as pessoas através daquilo que está acontecendo ali. Então, como você vai fazer isso sem que você interfira tanto no meio ambiente? Primeiro, o documental também exige visita. Então, visite o lugar que você vai filmar, se você tiver oportunidade. Às vezes a gente não tem, mas se você puder, ir algumas horas antes ou um dia antes, observar a movimentação do lugar. Por exemplo, você vai numa feira e nessa feira você tem um personagem que vai comprar algumas coisas. Visite essa feira antes, veja a movimentação, olhe principalmente a posição do sol, descubra qual que é o lugar que você quer filmar a favor do sol e qual é o horário que tem a melhor luz, entenda a movimentação das pessoas e aí comece a observar de um jeito macro e de um jeito micro. O que eu quero dizer com isso? Seja atento aos detalhes. O documental ele exige que você seja o olho do seu espectador, que você mostre cada detalhezinho que está ali naquele lugar. Quando eu falo mostrar detalhe, é você deixar de ser preguiçoso, mudar de lente, botar um close-up numa lente e chegar perto. Eu acho lindo quando a gente chega perto de algo e a gente enche a tela, sabe, com um detalhe. Mas quando eu falo chegar perto, é chegar perto mesmo. Eu vejo muita gente com medo de chegar perto de algo, de um alimento, de um detalhe, de um olho, de uma fruta e mostrar a textura, quase como de uma forma microscópica. Porque você tem essa capacidade de fazer isso com o seu equipamento. Então, decupe o teu filme documental de forma que você consiga fazer o macro, o médio, o micro, e você enriquecer ele de algo, com coisas, detalhes, planos detalhes, e planos gerais e planos médios, para que ele fique um filme rico. E eu imploro para você que você estude composição, pelo amor de Deus. Estudar composição vai te ajudar a você, num momento, num filme documental, num momento de poucos recursos, a você estar muito safo a contar uma história de um jeito cinematográfico. O documental ele não pode ser confundido com a reportagem, porque ele tem a preocupação de ser bonito, tem a preocupação esteticamente bonito. Você entende o que eu quero dizer? Não que a beleza aqui esteja em jogo, mas de uma forma cinematográfica. Então, você criar peças cinematográficas com o documental te requer um pouco mais de atenção. Para isso, por exemplo, use lentes longas, lentes tele, para você desfocar um pouco o seu ambiente, o seu plano de fundo, caso ele não seja o plano de fundo mais interessante. Tenha movimento, tenha primeiro, segundo, terceiro plano. E aí, um outro detalhe que muita gente acaba pecando quando faz documental é exagerar demais no slow motion. Usa ele com parcimônia. O slow motion, ele tem que ser uma cereja no bolo, ele tem que ser um detalhezinho, ele tem que ser dentro de como se fosse um prato, algo que seja um ponto fora da curva, que te traga mais uma nuance dentro de sabor. Muita gente acaba exagerando no documental e um recurso muito banal, muito simples, não um recurso, um jeito muito simplório de você contar histórias documentais, que eu tenho certeza que você já fez, é simplesmente filmar tudo em slow motion, botar uma locução por cima e dizer que aquilo ali já
tá bom. Eu discordo. Momentos assim são importantes, mas que tal você filmar coisas em 24 frames, mostrar a vida real e nos momentos certos você trazer o slow motion? Eu acho que até isso vale um outro vídeo para contar um pouco mais, explorar essa ideia do slow motion. Quando de fato usar? Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, deixa nos comentários aqui, que eu tenho certeza que isso pode render um bom jeito da gente pensar em como contar histórias com slow motion e sem. Mas voltando ao assunto, fuja da ideia de querer contar tudo com slow motion, tudo em 60 frames, tudo em 120 frames e fazer um filme chato só com uma narração. Então, esteja atento a detalhes, planos detalhes, mude de lente, se aproxime e, mais importante, repita a ação. Se você tem um personagem dentro de uma feira, por exemplo, fazendo algo, não é só porque é documental que você não possa voltar àquela ação. Vamos dar um exemplo. Você tem uma personagem dentro de uma feira que está selecionando frutas, alimentos para uma refeição. Você pode fazer um plano aberto dessa pessoa passando de um lado para o outro, mas você pode pedir para o teu personagem repetir aquela ação e você mudar de lente. Isso vai te permitir ter cortes. E aí, quando a pessoa, por exemplo, pegar uma fruta na mão, você pode falar, opa, faz de novo essa ação e eu vou mudar de lente. Dessa vez eu vou chegar bem pertinho dessa fruta para quando a pessoa cheirar. E você vai ter uma gama de planos que você vai montar e você vai até confundir o seu espectador a ponto de falar, isso é uma ficção ou isso é um documental? Então você torna o seu filme rico. Então fuja da ideia de só ficar de longe ou super telado. Deixa de ser um fotógrafo, um filmmaker preguiçoso e se aproxima. Uma vez eu aprendi que o fotógrafo, isso se dá para o filmmaker também, ele tem que deitar no chão, ele tem que se sujar, ele tem que subir, ele tem que tirar a câmera do tripé, ele tem que tirar a câmera da altura do olho dele, ele tem que andar em volta do assunto dele para que ele possa criar algo rico. Se você filma um personagem indo de costas até um lugar, por que não pedir para ele novamente fazer essa ação e você filmar ele de frente ou de lado e assim você enriquecer seu filme? Às vezes você tem uma câmera, mas você pode simplesmente fazer as pessoas acharem que você tem 4 câmeras dentro do teu filme. Só se você deixar de ser preguiçoso e você treinar o seu olhar de uma forma 360. Imagina que você é uma mosquinha e essa mosquinha ela pode simplesmente estar em qualquer lugar do espaço. Num eixo Y, X e Z. Então, aonde que essa mosquinha poderia ir? Então, se você transferir o seu olhar para o olhar dessa mosca, então com certeza você vai descobrir novas perspectivas, novos jeitos de você contar essa história, se você tiver essa mosquinha como sendo os seus olhos para você contar uma história em 360 graus. Então, espero que tenha ajudado. Eu gosto muito de filmes documentais, eu quero poder falar mais sobre isso aqui no canal. Espero trazer também mais referências para você. Então, a próxima vez que você for fazer o seu filme documental, lembra dessas dicas e eu espero que seja um filme maravilhoso. E se você já faz ou já usa alguma das dicas que eu dei aqui, deixa nos comentários e me diz como que isso impacta no teu filme. E se você ainda não pratica elas, coloque em prática e também depois me conta como é que foi para você. Até mais, te vejo no próximo vídeo.